Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um vídeo aqui neste canal, mais um devocional. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui no livro de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 23, que diz assim: Mandaram por eles a seguinte carta: Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos amados irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Essa palavra aqui, então, está mostrando, a preocupação que os homens ali, os apóstolos, tinham em espalhar a verdade, ter compromisso com a verdade. E aí agora nós vamos ver que ao povo que eles estavam enviando Barnabé e Paulo, eles também enviaram Judas e Silas para falar sobre a palavra de Deus, porque algumas pessoas que saíram ali do meio dos apóstolos iam até outras pessoas para, a Bíblia diz que perturbar com a palavra, transtornar a mente. Nós entendemos que eram pessoas que saíam ali do grupo dos apóstolos, da igreja, para poder dar conselhos que distorcessem a verdade que eles estavam pregando, né? Que colocassem em dúvida tudo aquilo que eles tinham aprendido. Então os apóstolos iam lá, pregavam a palavra, ensinavam a forma que tinha que ser, e essas outras pessoas iam após para poder distorcer tudo aquilo que foi pregado, para poder arrancar do coração daquelas pessoas tudo aquilo que havia sido ensinado. Então, eles enviam aqui homens que fossem ter compromisso com a verdade para falar com aquele povo, para instruir aquele povo. Nós também vemos no dia de hoje algo parecido, Quantas vezes a gente vai na igreja, a palavra é uma bênção, a semente é lançada, mas depois outras pessoas se levantam para querer arrancar do nosso coração aquela semente que foi plantada, sabe? A gente vai domingo na igreja e o pastor fala: irmãos, nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que orar por eles. E aí a gente chega no nosso serviço, um colega de trabalho chega na gente e fala: você é muito bobo, tal pessoa fez assim, assim e assim com você, e você agiu com bondade com ela, você deveria ter feito dessa forma e dessa forma. Sabe, são pessoas que vêm para distorcer tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a palavra nos ensina. Pessoas que querem influenciar negativamente a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Mas o que eu sei, o que eu tenho fé, e o Espírito Santo gostaria de falar conosco, é que Deus sempre vai levantar pessoas que tenham compromisso com a verdade. Não importa o tempo que nós estamos vivendo, não importa se falar a verdade faz com que a pessoa seja ameaçada de morrer, não importa a circunstância, Deus sempre levanta pessoas que são corajosas o suficiente para falar a verdade, ainda que isso lhe custe a sua vida. Então, muitas vezes eu vejo pessoas dizendo que a nossa geração
é isso, aquilo, que a nossa geração está perdida. Mas em todas as vezes que eu olho para a Bíblia e eu vejo uma geração corrompida, eu vejo também remanescentes. Eu vejo também pessoas que Deus levanta para fazer a diferença. Pessoas que Deus levanta para libertar o seu povo, para abrir os olhos do seu povo. Então, no nosso tempo, não é diferente. O Senhor levanta remanescentes e o Espírito Santo conta comigo e com você para nós termos compromisso com a verdade. Porque o engano tem se espalhado, o ateísmo tem se espalhado, os falsos profetas estão se levantando cada vez mais e diminuindo, né, a força, diminuindo ali a nutrição espiritual daqueles que os rodeiam, sabe? Tem pessoas que estão dentro da igreja e o pastor vai, planta, rega, mas elas vêm como uma erva daninha, tirando toda a nutrição da semente que o pastor com tanto trabalho árduo plantou. Sabe, pessoas que estão dentro da igreja somente para fazer fofoca, somente para falar da vida do irmão, e aí a pessoa fica sabendo que o nome dela tá rodando na igreja, e o que ela faz? Ela fica com vergonha, ela não quer voltar mais. Entende? São pessoas que estão ali somente para desnutrir a igreja, somente para diminuir, somente para subtrair ali no corpo de Cristo. Mas independente de ter essas pessoas que são usadas pelo inimigo para subtrair, Deus ainda levanta pessoas que vão somar. Então Deus sempre vai levantar alguém que fala a verdade, que canta com verdade, que vive aquilo que prega. E hoje o Espírito Santo chama eu e você para que nós sejamos essa pessoa, para que nós sejamos a diferença. Eu sei que às vezes é difícil porque a gente olha ao nosso redor e está sendo constantemente pregado um evangelho de conforto, sabe? Somente que Deus é amor e não se prega sobre a santificação, não se prega sobre a transformação. Parece que quando a gente fala de transformação, de santificação, a gente está falando o maior absurdo do mundo, a coisa mais antiquada que a pessoa já ouviu. Mas esse é o evangelho puro, simples e verdadeiro. É o evangelho que funciona. Então, que eu e você tenhamos ousadia para ler a palavra, entender a palavra e, através do Espírito Santo, pregar a palavra com toda ousadia, pregar a palavra com toda coragem, porque Deus conta comigo e com você para levar o evangelho, para levar a verdade. Que nós sejamos pessoas que os nossos líderes tenham confiança em falar, não, eu vou enviar fulano, porque eu sei que fulano vai falar a verdade. Eu sei que fulano tem compromisso com a verdade. Amém? Então que o Espírito Santo hoje te ajude a fazer a diferença onde quer que você esteja. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela minha casa, pela minha família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Eu agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui me ouvindo nessa manhã, Deus, e eu te peço, nos perdoe, meu Deus, por todas as vezes que nós nos deixamos influenciar por pessoas, meu Pai, ruins, que não nos agregava a nada, que não nos levava para próximo de Ti, mas nós mesmo assim deixamos que as palavras delas descessem para o nosso coração. Senhor, que neste dia, Pai, nós sejamos os remanescentes que o Senhor levanta, meu Deus, para ter compromisso com a verdade, para ter compromisso, Pai, com o amor verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal
Até o próximo vídeo e tchau!